Terceira parte dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Capítulo 4 dos preceitos da Igreja. Parágrafo 1º dos preceitos da Igreja em geral. Número 469. Além dos mandamentos da lei de Deus, que mais coisas somos nós obrigados a observar? Além dos mandamentos da lei de Deus, somos obrigados a observar os mandamentos ou preceitos da Igreja. Somos obrigados a obedecer à Igreja? Sem dúvida, somos obrigados a obedecer à Igreja, porque o próprio Jesus Cristo nolo ordena e porque os preceitos da Igreja facilitam a observância dos mandamentos de Deus. Quando começa a obrigação de observar os preceitos da Igreja? A obrigação de observar os preceitos da Igreja começa geralmente com o uso da razão. É pecado transgredir um preceito da Igreja? Transgredir com advertência um preceito da Igreja em matéria grave é pecado grave. Quem pode dispensar de um preceito da Igreja? De um preceito da Igreja só pode dispensar o Papa ou quem dele receber as competentes faculdades. Quantos e quais são os preceitos da Igreja? Os preceitos da Igreja são 5. Primeiro, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda. Segundo, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Quinto, pagar dízimos segundo o costume. Parágrafo 2º do primeiro preceito da Igreja, número 475. Que nos manda o primeiro preceito ou mandamento da Igreja, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda? O primeiro preceito da Igreja, ouvir missa inteira nos domingos e festas de guarda, manda-nos assistir com devoção à Santa Missa nos domingos e nas outras festas de preceito. Qual é a missa a que a Igreja deseja que se assista nos domingos e nas outras festas de preceito? A missa a que a Igreja deseja que, sendo possível, se assista nos domingos e nas outras festas de guarda é a missa paroquial. Por que recomenda a Igreja aos fiéis que assistam à missa paroquial? A Igreja recomenda aos fiéis que assistam à missa paroquial, primeiro, a fim de que aqueles que pertencem à mesma paróquia se unam para orar, juntamente com o pároco, que é seu chefe espiritual. Segundo, a fim de que os paroquianos participem mais do santo sacrifício, que é aplicado principalmente por eles. Terceiro, a fim de que ouçam as verdades do Evangelho que os párocos têm obrigação de expor na Santa Missa. Quarto, a fim de que conheçam as prescrições e avisos que se dão na estação da referida missa. O que quer dizer domingo? Domingo quer dizer dia do Senhor, isto é, dia especialmente consagrado ao serviço de Deus. Por que no primeiro mandamento da Igreja se faz menção especial do domingo? No primeiro mandamento da Igreja, faz-se menção especial do domingo porque é ele o principal dia de festa entre os cristãos. Como entre os judeus, o principal dia de festa era o sábado, por instituição do próprio Deus. Que outras festas instituiu a Igreja? A Igreja instituiu também as festas de Nosso Senhor, da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos. Por que instituiu a Igreja outras festas de Nosso Senhor? A Igreja instituiu outras festas de Nosso Senhor em memória dos seus divinos mistérios. Por que foram instituídas as festas da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos? As festas da Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos foram instituídas, primeiro,
em memória das graças que Deus lhes fez e para as agradecer à bondade divina. Segundo, a fim de que os honremos, imitemos os seus exemplos e alcancemos o auxílio de suas orações. Parágrafo 3º do segundo preceito da Igreja, número 483, que nos manda a Igreja, com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez cada ano. Com as palavras do segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez cada ano, a Igreja obriga todos os cristãos que chegaram ao uso da razão a receber, uma vez ao menos em cada ano, o sacramento da penitência. Qual é o tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual? O tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão anual é a Quaresma, segundo o uso introduzido e aprovado em toda a Igreja. Por que diz a Igreja que nos confessemos ao menos uma vez cada ano? A Igreja diz ao menos para dar a conhecer o seu desejo de que nos aproximemos deste sacramento com mais frequência. É, pois, útil confessarmos-nos com frequência? É muito útil confessarmos-nos com frequência, sobretudo porque é difícil que se confesse bem e se conserve isento de pecado mortal quem se confessa raras vezes. Satisfaz-se a este segundo preceito com uma confissão sacrílega? Quem fizer uma confissão sacrílega não satisfará o segundo preceito da Igreja, porque a intenção da Igreja é que se receba este sacramento para a nossa santificação. Parágrafo 4º do terceiro preceito da Igreja, número 488. Que nos manda a Igreja com as palavras do terceiro preceito, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Com as palavras do terceiro preceito, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, a Igreja obriga todos os cristãos que chegarem à idade do discernimento a receber todos os anos a Santíssima Eucaristia durante o tempo pascal, e é bom que seja na própria paróquia. Qual o tempo útil no Brasil para satisfazer ao preceito da comunhão pascal? O tempo útil para satisfazer no Brasil ao preceito da comunhão pascal vai do dia 2 de fevereiro, festa da purificação de Nossa Senhora e da apresentação do Menino Jesus no templo, ao dia 16 de julho, comemoração de Nossa Senhora do Carmo. Somos obrigados a comungar em alguma outra ocasião fora do tempo pascal? Sim, somos obrigados também a comungar em perigo de morte. Por que se diz que devemos comungar ao menos pela Páscoa? Porque a Igreja deseja vivamente que não somente na Páscoa, mas com muita frequência, nos aproximemos da Sagrada Comunhão, que é o alimento divino das nossas almas. Satisfaz-se a este preceito com uma comunhão sacrílega? Quem fizer uma comunhão sacrílega não satisfaz ao terceiro preceito da Igreja, porque a intenção da Igreja é que se receba este sacramento com um fim para o qual foi instituído, isto é, para a nossa santificação. Parágrafo 5º do quarto preceito da Igreja, número 493. Que nos manda o quarto preceito da Igreja com as palavras jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. O quarto preceito da Igreja, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja, ordena-nos que jejuemos e nos abstenhamos de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, e que nos abstenhamos de carne em todas as sextas-feiras do ano. Esta abstinência pode ser comutada por outra obra pia a juízo do bispo diocesano. Em que consiste o jejum? O jejum consiste em tomar uma só refeição durante o dia e em não comer coisas proibidas.
Nos dias de jejum, além da única refeição, é proibido tomar qualquer outro alimento? Nos dias de jejum, a igreja permite uma pequena parva pela manhã e uma ligeira refeição à noite, ou então cerca do meio-dia, quando se deixa para a tarde a refeição maior. Para que serve o jejum? O jejum serve para nos dispormos melhor para a oração, para fazermos penitência dos pecados cometidos e para nos preservarmos de cometer outros novos. Quem é obrigado a jejuar? São obrigados a jejuar todos os cristãos, desde os 21 anos completos até aos 60 começados, se não estão dispensados ou excusados por legítimo impedimento. A abstinência começa a ser obrigatória aos 14 anos. Estão também dispensados de toda mortificação os que não estão obrigados a jejuar? Os que não estão obrigados a jejuar, nem por isso estão dispensados de toda a mortificação, porque todos temos obrigação de fazer penitência. Para que fim foi instituída a Quaresma? A Quaresma foi instituída a fim de imitarmos, de algum modo, o rigoroso jejum de 40 dias que Jesus Cristo observou no deserto e a fim de nos prepararmos, por meio da penitência, para celebrar santamente a festa da Páscoa. Qual o fim do jejum do Advento? O jejum do Advento foi instituído para nos dispor a celebrar santamente a festa do Natal. Para que foi instituído o jejum das 4 têmporas? O jejum das 4 têmporas foi instituído para consagrar cada uma das 4 estações do ano com a penitência de alguns dias, para pedir a Deus a conservação dos frutos da terra, para lhe dar graças pelos frutos já concedidos, e para lhe pedir que dê à sua igreja santos ministros que são ordenados nos sábados das 4 têmporas. Para que foi instituído o jejum das vigílias? O jejum das vigílias foi instituído a fim de nos prepararmos para celebrar santamente as festas principais. Que nos proíbe a Santa Igreja nos dias de jejum e abstinência? Quando a pessoa não está legitimamente dispensada, deve, no dia de jejum e abstinência, tomar uma só refeição plena, podendo fazer 2 outras pequenas, uma pela manhã e outra à tarde, que evite grave dano, como, por exemplo, uma forte dor de cabeça. Nos dias de abstinência, proíbe o uso da carne e do caldo de carne. Por que a Igreja quer que nos abstenhamos de comer carne nas sextas-feiras? A fim de que façamos penitência todas as semanas e, sobretudo, nas sextas-feiras, em honra da paixão de Jesus Cristo. Parágrafo 6º do 5º preceito da Igreja. Número 505. Como se observa o 5º preceito da Igreja, pagar dízimos segundo o costume? Observa-se o 5º preceito, pagar dízimos segundo o costume, pagando aquelas ofertas ou contribuições que foram estabelecidas para reconhecer o supremo domínio que Deus tem sobre todas as coisas e para sustentar os ministros do altar. Terceira parte dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Capítulo 5º dos deveres particulares do próprio Estado e dos conselhos evangélicos. Parágrafo 1º dos deveres do próprio Estado. Número 506. Que vêm a ser os deveres do próprio Estado? Por deveres do próprio Estado, entendem-se aquelas obrigações particulares que cada um tem por causa do seu estado, da sua condição e da situação em que se acha. Quem impôs aos diversos estados os seus deveres particulares? Foi o próprio Deus quem impôs aos diversos estados os deveres particulares, porque estes derivam dos seus divinos mandamentos. Explicai-me com algum exemplo
como os deveres particulares derivam dos 10 mandamentos. No 4º mandamento, sob o nome de pai e mãe, entendem-se também todos os nossos superiores. Assim, deste mandamento derivam todos os deveres de obediência, de amor e de respeito dos inferiores para com os seus superiores, e todos os deveres de vigilância que têm os superiores sobre os seus inferiores. De que mandamento derivam os deveres dos operários, dos comerciantes, dos administradores de bens alheios e outros semelhantes? Os deveres de fidelidade, de sinceridade, de justiça, de equidade que eles têm derivam do 7º, do 8º e do 10º mandamentos, que proíbem toda e qualquer fraude, injustiça, negligência e duplicidade. De que mandamento derivam os deveres das pessoas consagradas a Deus? Os deveres das pessoas consagradas a Deus derivam do 2º mandamento, que manda cumprir os votos e as promessas feitas a Deus, uma vez que essas pessoas se obrigaram desta forma à observância de todos ou de alguns conselhos evangélicos. Parágrafo 2º dos Conselhos Evangélicos, número 511. Que são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são alguns meios sugeridos por Jesus Cristo no Santo Evangelho para chegar à perfeição cristã. Quais são os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos são pobreza voluntária, castidade perpétua e obediência inteira em tudo o que não seja pecado. Para que servem os conselhos evangélicos? Os conselhos evangélicos servem para facilitar a observância dos mandamentos e para assegurar melhor a salvação eterna. Por que os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos? Os conselhos evangélicos facilitam a observância dos mandamentos, porque nos ajudam a desapegar o coração do amor dos bens terrenos, dos prazeres e das honras, e assim nos afastam do pecado. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.